gente vim aqui mostrar pra vocês, então, como que eu faço o bolo, né? O bolo fake, o bolo de mentira, o bolo de isopor, que é feito com EVA. Pode ser feito com outros materiais, mas esse aqui eu vou fazer com EVA, tá bom? Então eu preciso desses materiais que estão aqui, que é a base, né? Que é o bolo de isopor. Bom, daí eu tenho o EVA na cor, tenho régua que eu preciso, tesoura, uma caneta para estar riscando, né? Eu risquei aqui, no caso já tá riscado aqui, mas eu risquei com a pontinha da tesoura, tá? E vou precisar de ferro quente, né? Ferro de passar roupa, um tecido para estar apoiando aqui o EVA. Ele precisa ser aquecido para poder estar moldando, tá certo? Então deixa o pano bem esticadinho e a cola quente, né? Deixa ela aqui embaixo para não me atrapalhar, mas ela tá aqui. Não usa ainda, né? Vamos ver aqui o que eu faço. Então eu vou fazendo aqui e depois vocês vão vendo o processo de montagem, tá? O bolo que eu vou fazer, ele tem duas partes. Ele tem essa parte que é a menor e tem a outra que vai embaixo, que é um pouco maior do que essa. E agora, para dizer o tamanho, vamos ver. Essa daqui tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Com 10 de altura, 9,5 de altura, tá? Então eu vou usar essa daqui. Já risquei aqui, primeiro eu medi um tamanho que fosse, aqui ó, um tamanho que fosse, que não pegasse os 10 centímetros, tá? Mas que pegasse um pedaço aqui, porque essa parte vai ser coberta pela outra parte. Oi filha, peraí. Então aqui tem 7 centímetros, uma tira de 7 centímetros, tá? Essa tira, ela não vai cobrir o isopor inteiro, tá? Não vai cobrir o isopor inteiro, mas eu vou dar uma aquecida para dar uma esticadinha nela, para não fazer muita emenda, porque senão fica um bolo muito emendado, fica feio, tá? Então, a gente acaba que dá um jeitinho em algumas coisas, né? Algumas peças. E depois eu fiz um quadrado bem grande para fazer a sobra dos lados, tá? Tem que sobrar aqui do lado e aqui um pouco também na frente e atrás. Fiz um risco aqui no outro pedaço do EVA. E aí, eu corto. Ok? Tira essa parte que eu não vou usar agora, vou usar para outras coisas. E a parte mais difícil, a que estressa mais, é tentar encaixar esse EVA aqui no isopor, tá? Então, eu vou deixar o isopor aqui do ladinho e vou aquecer o EVA. Tem gente que faz esse processo de várias maneiras diferentes, tá? Eu costumo fazer assim, porque com secador eu não consegui, já tentei fazer com secador, mas tem gente que faz com secador. Eu acho muito mais difícil, tá? Então eu vou começar aqui para aquecer o EVA. Vou esquentar bem o pano aqui. Sabe que o meu ferro, ele não é muito bom para fazer isso não. Porque ele tem essas coisas, esses furinhos aqui, ó, tá? E esses furinhos, eles ficam marcados no EVA. Então, é meio chato isso, porque acaba atrapalhando um pouco o serviço, né? O trabalho, que fica estranho. Quando a gente passa o ferro no EVA, ele vai ficando enrugadinho, porque ele vai expandindo, né? Mas a gente tem que deixar ele bem quentinho, tá? Tem que deixar ele bem quente. Quanto mais quente o EVA ficar, na medida do possível, né? Porque também você não vai enrugar o EVA todo no ferro, né? Vai queimar e enrugar o EVA todo. Então você vai passando o ferro. O EVA ele encolhe depois que ele expande. Ao mesmo tempo que você passa o ferro e ele expande, ele dá uma encolhida logo depois que você passa o ferro. Então isso já dificulta um pouco o trabalho. Um pouco não, pra caramba, né?
isopor que eu comprei, ela não tem muito capricho não. Não foi das mais caras, tinha uma que era mais cara, que o conjunto com 3 peças era R$42. Eu achei caro, mesmo porque eu só ia usar 2 peças e uma ia sobrar. Mas ela é oca por dentro, tá? E a borda dela, ela é bem arredondada, essa bordinha aqui. Ela é bem arredondada, o que deve facilitar muito o trabalho na hora de fazer. Só que eu ia desperdiçar uma parte, né? E eu ia pagar caro à toa. Nessas 2 peças que eu comprei, que é o isopor cheio, né? Que ele é todo por dentro. Eu acabei pagando R$20 só nessas 2, tá? Lembrando que essa parte aqui é a menor, tá? A gente dá um tempinho pra esfriar um pouco o EVA, porque acaba que ele vai moldando conforme ele vai esfriando, né? Então se eu tirar aqui, ó, ele fica, tá vendo? Moldadinho. Então o que eu vou fazer? Ainda pra mim não tá bom, porque eu preciso esticar bem, tá? Preciso esticar bem essa parte. Então, como é muito difícil fazer isso agora aqui, só com a esquentada que eu dei no ferro, eu vou passando aqui e vou puxando, tá? Tem que tomar cuidado na hora de fazer isso, pra não pegar a dobra e amassar muito a dobra, pra ela não ficar muito aparente, tá? Então aí você vai puxando, ai, aqui na frente, né? Ó, você vai passando o ferro e vai puxando aqui. Aí a gente passa pelo lado oposto, porque fica mais fácil, tá? Se você for trabalhar, tipo, com a lateral, uma do lado da outra, um pedacinho do lado do outro, acaba atrapalhando o trabalho. Chega lá do outro lado, quando vai juntar as partes, tu acaba vendo que não deu certo. Então você faz sempre os lados opostos, tá? Então eu fiz o lado daqui de trás, agora eu tô fazendo aqui o lado da frente. Se é que há frente e trás no círculo, né? Ó, puxa bem. Puxa bem, tem sempre que puxar bem. E espera um pouquinho esfriar. Vai pro ladinho aqui. Sempre tomando cuidado para não amassar muito a dobra. Aí já dei uma comidinha aqui. Esquenta bem. Vai penteando sempre para baixo o EVA. Sem apertar muito, porque senão estraga o EVA. O que você tá fazendo? Tô fazendo bolo, filha. O bolo da sua festa. Mas não chega aqui perto que o ferro tá quente. Pode ficar aí. Não mexe no tripé, que senão vai cair a câmera, tá? Mas eu tenho que fazer o verdadeiro. Quer fazer comigo? Esperar esfriar. Se você soltar aqui antes de esfriar, é trabalho jogado fora. E depois fica mais difícil de fazer, porque o ferro vai acabar pegando nas dobras, nos vincos e vai atrapalhar bastante. Bora pro lado oposto. Sempre segurando bem em cima pra não correr o EVA, tá? Aí ajeita aqui. Você vai ajeitando agora só aquelas partes que ficaram mais enrugadas. Você vai perceber que o EVA, ele fica mais fino, tá? Onde você esticou, obviamente, ele fica mais fino, tá? Então, você vai sentindo com a mão o lugar que tá precisando ainda ser passado no ferro, tá? Isso você vai sentindo no tato, né? E aí você vai fazendo. Tá quase chegando a hora de usar a cola. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui atrás, ó. Eu apoiei muito aqui com o corpo e dei uma amassadinha aqui, tá? Dá pra consertar. Então a gente vai fazer um pouquinho só aqui, ó. E vai dar uma esticadinha. É isso que eu falo. Às vezes a gente tá tão focado fazendo alguma coisa de um lado e do outro a gente esquece. E aí acaba estragando o trabalho, tá? Vou passar pra esse lado que tá grosso aqui ainda, tá? Dá pra sentir aqui que ainda não afinou com
temperatura. Agora que eu já ajeitei aqui, tá? Vou mostrar mais perto. Ó, ajeitei aqui até a metade, estão vendo? O EVA tá esticadinho até a metade. Eu tô achando que eu vou conseguir puxar esse EVA até embaixo. Em outras vezes eu tive mais dificuldade. Então eu vou puxar ele até embaixo. Se eu não conseguir, aí eu vou cortar ele aqui nessa altura, que é mais ou menos pra ser mais exata, mais ou menos não, mais ou menos de 3 centímetros, tá? Aí eu vou cortar ele aqui, certo? Primeiro eu vou riscar, depois eu vou cortar com o estilete, que fica mais fácil, porque com a tesoura fica uma caca. Então eu vou tentar aqui, vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu vou cortar, tá? É agora que eu começo a usar a cola, né? Porque eu preciso prender essas partes embaixo. Ou então, aqui, né? Na lateral, onde eu vou, bem próximo onde eu vou cortar. Então, pra poder segurar, né? Deixa eu fazer aqui pra ver se vai dar certo. Peraí. Vamos puxar pra cá agora pra ver. Sempre puxando. Cuidado pra não puxar com muita estupidez, né, gente? Porque senão o negócio arrebenta. Então, ele fica muito fino e acaba arrebentando, tá? Tem que tomar cuidado. Vai dar. Vai dar certo dessa vez, né? Ah, uma coisa que eu não falei e que é muito importante é que você procure comprar um EVA que seja fino. Porque EVA grosso pra fazer isso, gente, é horrível. Tem um EVA que ele é super grosso, né? Que já é pra trabalhos, outros tipos de trabalho. Mas tem um EVA que ele é desse fino. Mas ele é molinho assim. Mas ele não é muito fininho igual esse aqui não. Esse aqui é bem fininho. Pra fazer esse aqui é muito mais fácil. Porque você tem uma facilidade maior em esquentar o EVA, né? Tá ficando bonito, hein? Agora essas partes aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim, ó. Puxei os quatro lados, né? Vamos dizer que são os 4 lados. Puxei essas 4 partes. E agora eu preciso puxar essas aqui, porque se eu puxar de qualquer maneira, ela fica, ó, enrugadinha. E fica horrível, né? Ó, com dobras. O mínimo possível a gente tem que fazer isso aqui, tá? Então, a gente vai esquentar na medida do possível, porque se esquentar demais, puxar muito quente, ele vai rasgar. Aí tu vai ter que tirar tudo e fazer tudo de novo, pegar outra folha. Fazer tudo de novo. Então, vou fazer com calma, com cuidado, porque aqui o negócio é tenso. Então vamos ver. Ó, já tirei um vinco, assim vai fazendo com muita paciência, muita calma, tá? Vai puxando, espalhando, tentando dispersar o máximo possível dessas ruguinhas pra ficar bem esticadinho, tá? E assim a gente vai fazendo.
Se ficar umas ruguinhas aqui bem próximo da base, tá? Não tem problema, por quê? Porque a gente vai fazer um acabamento aqui embaixo, né? Não vai ficar assim, negócio solto, né? Então, essas ruguinhas pequenas que ficam aqui, ó, elas vão desaparecer quando você colocar o acabamento, tá? Então, isso aqui desaparece depois, tá? Vou passar cola. Ó, tirei o enrugado, tá vendo? Ó. Atrás, embaixo fica bem enrugadinho. Mas a gente vai puxando e distribuindo essas ruguinhas. É impossível não ficar ruga, né, gente? O que foi, Gabri? Você pode olhar, tá bom? Se você quis, essa parte aqui é tensa, hein? Foi a hora que eu dei uma... Foi bem na hora que eu dei uma... Oh my gosh. Oh my God. Você te ajuda? É, daqui a pouco eu peço sua ajuda, tá? Mas você não te ajuda? Agora eu não preciso, tá, filha? Mas daqui a pouco eu vou querer, tá? Mas pode pôr. Pronto, já fiz, ó, ficou bonito, ó, brilhante, viu? Estica bem, ele fica com esse brilhinho. Embaixo com essa belezura aqui, ó. Então a gente vai tirar essas partes, porque se a gente for colocar ele assim, já viu, né? Vai estragar. Então, você vai queimar a mão na cola, Bibi. Vamos tirar o excesso primeiro. Sim. Agora com a cola, Eu vou tirar a parte. agora com essa cola quente aqui, eu vou deixar bem presinho para não escorregar eventualmente, né? Então eu vou juntar aqui na cola quente esses pedaços que ficam um pouco salientes, para não fazer volume, né? Prontinho, ó. Eu tinha feito essa parte ontem, então eu recortei todas as sobras, deixei o mais rente possível aqui do isopor, tá certo? E essa parte ficou pronta, né? Eu achei que não ia dar pra cobrir todo, mas deu, porque o EVA era bem fino, deu pra esticar bem, né? E consegui encapar aí toda a superfície do isopor, tá? Ficou assim, ó, quando põe fica aqui uns defeitinhos, mas aqui a gente vai cobrir depois com acabamento, fazer alguma coisa assim, tá? Depois eu passei pra essa parte, fiz o mesmo processo daquela, estiquei, puxei, estiquei, puxei, estiquei, puxei. Só que essa daqui no começo, lembra que eu falei que a gente ia fazer até a metade, depois colocar uma faixa embaixo para fazer uma emenda no meio do isopor, né? Então, como não precisou e eu estiquei até embaixo, deu para cobrir todo o isopor, ficou legal. Só que essa parte aqui, ela é muito grande, essa base de baixo, tá? Ela é muito comprida, muito larga e não deu para fazer, tá? Então o EVA, você não consegue, porque quando você estica um lado, quando você esquenta um lado com o ferro, o outro já tá frio. Então não dá pra você, é um espaço muito grande, é uma superfície muito grande. Então fica muito difícil de trabalhar. Então eu estiquei o máximo porque eu pude, até chegar nas dobras, né? Não sei se dá pra ver aqui, ó. As dobras, ficaram essas dobrinhas. E estiquei o máximo que eu pude aí pra ficar bem liso até essa parte, tá? Daí eu fiz um risco, tá? Dá pra ver, ó. Fiz um risco, tá? Com a régua, apoiei assim, ó. Apoiei a régua na mesa pra ficar sempre o mesmo tamanho o risco. E fui riscando aqui por cima pra dar o mesmo tamanho em todos os lados, tá? E agora como é que eu vou cortar? Vou fazer esse corte com o estilete, fazendo o possível pra cortar muito certinho em cima da risca que eu fiz, tá? De caneta, porque ela já tá riscada no lugar correto.
Então todos os lados têm o mesmo tamanho. Então eu vou pegar o estilete, esse estilete mais fininho, tá? E vou fazer os cortes aqui. Ah, esqueci de dizer, antes de eu fazer isso, eu passei cola, levantei um pouquinho assim, ó, e passei a cola quente aqui por dentro, tá? Sempre passando a cola quente e segurando pra ele ficar bem abaixadinho, tá? Então, esse processo fica muito chatinho, porque tem que ter bastante cuidado. É aí que o trabalho fica bonito, né? Porque a gente faz com capricho. Se você fizer de qualquer maneira, o seu trabalho provavelmente vai ficar igual aqueles trabalhos que você já vê pronto para comprar nas lojas, que as pessoas não têm muito cuidado para fazer, nem muito capricho. Então, é aí que está a diferença do seu trabalho para os dos outros, né? Aí vai cortando, tá? E vai tirando essa parte, tá? Vai ficar assim, ó, todo retinho, o tamanho certinho, tá? Depois que fizer isso, eu tô acelerando que esse vídeo vai ficar muito comprido. Eu peguei duas partes, que o EVA é curto, né? Não dá pra fazer uma volta inteira no bolo. Então eu vou emendar essas duas partes. Vai ter duas emendas que eu vou depois cobrir com acabamento, tá? Então, essas duas partes, elas vão aqui, ó, bem rentinho, aonde eu já estava cortando, tá? Aí eu vou cobrir essa parte, vou esquentar um pouco com o ferro, porque como essa parte aqui, ela já está esticada no ferro, com o aquecimento, ela fica um pouco mais lisa, um pouco mais brilhante, que o EVA naturalmente não tem. Então eu vou fazer isso com essa parte também, tá? Com o ferro. Vou esquentar e vou dar uma puxada para ele estar abraçando bem o isopor, tá? E ficar com a mesma textura desse outro aqui, para não dar muita diferença. As partes que sobrarem depois eu vou recortar, né? Fica fácil de recortar com a tesoura. A Gabriela não para de falar e aí acaba atrapalhando mamãe aqui, né, Bibi? Então, e aí, quando eu terminar de fazer isso tudo, né, eu vou esticar um pouquinho, porque esse tamanho aqui de EVA, ó, esse tamanho de EVA, ele vai dar uma volta aqui, tá vendo? Esse outro vai dar outra volta aqui, e mesmo assim, não vai encontrar aqui, ó, vai faltar um pedaço, tá? Só que com muito cuidado, eu vou esticar essa parte, quando ela esquentar, ela vai esticar e vai dar pra cobrir bem, tá? Então eu vou conseguir juntar essas duas partes, ok? Caso não desse pra fazer isso, fosse um pouco maior e não desse, eu ia ter que pegar um outro pedaço desse e fazer uma outra emenda aqui. E as emendas depois seriam cobertas com um acabamento, tá bom? Então é isso, eu vou terminar aqui e daqui a pouquinho eu volto a mostrar pra vocês, tá? Bom, terminei aqui essa parte e o meu isopor ficou assim. Com essas emendas, não sei se dá pra perceber, a Isabela só curiando lá atrás, ó, tá vendo? Eu coloquei o EVA bem rente um do outro, aqui ficou uma emenda, e aí do outro lado ficou a outra, ainda nem pra ver, aqui ó, a outra emenda, tá? Então, nessas emendas todas aqui, a gente vai colocar os enfeitezinhos, né? O que vai dar a graça do bolo, tá? Então, atrás, como eu puxei e sobrou esse pedacinho, eu coloquei pra dentro mesmo, eu ia cortar aqui. Pode cortar se ficar enrugado. Eu não cortei porque ele ficou bem encostadinho no isopor, então eu não vi necessidade de cortar, tá? Mas se ele ficar enrugado, o certo é você pegar a tesoura. E ir cortando dessa maneira aqui, ó, bem rentezinho no fundo do isopor, tá? Daí ficou a parte de baixo, a parte de cima. Essa é a parte de cima, a parte de baixo. Olha que a gente vai tomar cuidado agora, quando começar a enfeitar o bolo, que a gente vai decorar ele agora, a gente vai tomar cuidado para deixar as duas emendas para as laterais. Então, vai escolher qual é a parte que ficou mais bonita para ficar na frente, tá? Uma das duas partes ficaram mais bonitas.
Essa aqui não ficou mais bonita, porque esse isopor ele é muito defeituoso. Então eu vou deixar essa pra trás e vou deixar essa que é mais lisa pra frente, tá? Mesma coisa aqui, essa parte com defeito do próprio isopor eu vou deixar pra trás e vou enfeitar só essa parte, eu vou enfeitar o bolo todo, mas a frente do bolo vai ser essa, tá? Então, agora é a parte mais divertida, né? Mas é a parte decisiva. Então a gente vai recortar os EVAs, vou colocar os triângulos aqui. Oi pessoal, vim aqui mostrar pra vocês como que tá ficando o bolo. Já tô quase acabando. Não deu pra filmar o passo a passo de tudo, porque ia ficar um vídeo muito longo. Então eu mostrei na primeira parte como que eu fiz pra encapar a primeira peça, que era menor, né? Que é essa peça aqui. Lembra que eu coloquei essa parte laranja toda? E acabei, depois que eu terminei, coloquei essas estrelinhas que eu cortei do EVA com molde, né? Peguei um molde, risquei, cortei, simples, né? E aqui, pra dar o acabamento que eu falei pra vocês, eu usei uma fita decoradinha, ó. Coloquei bem rentezinho o final pra poder ficar bonito, porque tava meio estranho, né? Eu tinha falado já pra vocês. Então essa ficou a primeira parte, a parte de cima. E a parte de baixo eu fiz da mesma forma, essa parte grande, né? Eu tive um pouco mais de dificuldade, vocês também terão, se forem fazer. Então eu coloquei, eu mostrei o processo, que foi colocar até a metade aqui, né? E depois embaixo colocar as faixas de EVA para poder cobrir a parte de baixo. A emenda ficou aqui, né? Essa emenda eu tive que cobrir ela toda. Então vocês podem perceber que a emenda ela ficou coberta pelos enfeites, né? Esses triângulos que eu recortei com a cor azul e coloquei umas florzinhas também de EVA com os botõezinhos amarelos. Achei esses botões lá na loja de aviamentos. Esses botões eles têm uma parte de dentro que é para você passar a linha, então ela é para fora. Eu tive que cortar elas com alicate. E aí acabei colocando no meio para ficar mais bonitinho, parecendo florzinhas, né? Então esse foi o acabamento que eu dei na parte de baixo do bolo, tá? Essas faixas aqui que eu coloquei embaixo, como elas iam um pouco mais para baixo, mais ou menos aqui, ó, uns 2 centímetros para baixo, e conforme a gente esquenta e vai esticando a faixa para ela poder cobrir todo o EVA, ela vai dobrando aqui nas laterais. Então ela mesma se encaixa e se molda no isopor, tá? Então essa ficou a parte de baixo. Não tem segredo pra decorar, né? Você vai decorar do jeito que você achar mais bonito. No resultado final desse bolo, geralmente, eu gosto muito dos bolos que eu faço. Eu sempre acho eles muito bonitos e sempre me agradam muito, assim. E eu faço sempre, numa folha de papel, eu faço sempre como eu quero que ele fique. Pra mim depois não ficar confusa, nem confundir na hora de escolher como que vai ficar, né? Vai decidir na hora é ruim mesmo. Então você tem que ter em mente já qual o modelo que você quer e quais as cores que você vai usar. Como eu tive dificuldade de achar uma cor amarela viva, né? Eu queria uma cor amarela viva como a cor da minha camiseta, né? Então eu achei essa cor amarela que não era tão viva, né? E tive que fazer com essa mesmo, porque eu não tinha achado outra. O vermelho também, não achei um vermelho vivo, né? Achei esse vermelho de EVA que não me agradou muito. Então essa combinação de cores, no final, quando eu terminei de fazer, eu não gostei muito não. Mas depois que a gente monta o bolo, a gente acaba gostando mais, né? Então esse ficou o resultado final do bolo. Para enfeitar em cima, eu fiz ainda um cirquinho. Deu bastante trabalho esse cirquinho, porque essa parte de cima, você tem que ter um molde para poder encaixar da maneira correta, para que dê tudo certo no final, esses pedacinhos que vão do telhado. O meu ficou torto, porque eu não consegui fazer direitinho. Quando você vai juntando as peças, ele acaba ficando um pouquinho torto. Mas quase não dá pra ver, ó. Tá vendo? Tá mais pra um lado do que pro outro. Assim de frente parece reto, mas quando fica de lado dá pra ver que tá um pouco tortinho. Então aqui foi tudo tiras de EVA. Tiras de EVA branco e vermelho. Aí eu fiz esses 2 triângulos arredondados aqui
para fazer como se fosse a abertura da tenda, e por baixo um fundo azul, só para destacar um pouco das laterais aqui. Então, esse aqui ficou feito num pedacinho de isopor que a gente compra assim, nessa forma mesmo, nas lojas, como o bolo, né, que a gente comprou também. Então, o isopor já vem nessa forma e nesse tamanho. Eu só comprei e encapei com EVA, tá? Então, essa aqui ficou sendo o cirquinho, que deu uma graça pro bolo, porque eu achei que tava muito sem graça. E o telhado, que deu um pouco mais de trabalho. O telhado, eu colei todo ele o EVA numa folha de sulfite. Não sei se dá pra ver, tá sem foco, eu não alcanço a câmera agora. E depois eu curvei, fiz uma pontinha, um cone, né? Como se fosse um cone de papel. E colei, tá? Aqui em cima ficou desigual, por isso eu coloquei esse biquinho de EVA, tá? Recortei também e colei um círculo, né? Cortei um pedacinho do círculo e encapei em volta. Não é um bicho de 7 cabeças, tem que ter um pouco de cuidado para colar, não ficar aparecendo a cola, né? E achei essa bolinha aqui em casa, uma bolinha qualquer, que eu prendi aqui em cima com um alfinete. Assim ficou a parte de cima da tenda, tá? Juntando as duas partes, ficou assim, o cirquinho. Não sei se dá pra ver direito, tô um pouco longe, né? Minha cozinha tá uma bagunça, não deu pra fazer. A festa já é sábado e tá um pouco em cima da hora pra eu fazer essas coisas. Então assim ficou o bolo. Falta ainda eu dar o acabamento, ai caiu. Falta ainda eu dar o acabamento, os últimos retoques do bolo, né? Que eu vou fazer isso já eu mostro pra vocês. Oi, gente, consegui finalizar o bolo. Queria mostrar pra vocês como que ficou, tá? Hoje tá um dia muito corrido, faltam 2 dias pro aniversário. E vou ver se eu consigo... Eu tenho muitas outras coisas pra fazer, né? Além da decoração, então eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês agora. Não sei se vai dar pra ver com muitos detalhes, mas eu vou tentar, tá bom? Tinha mostrado pra vocês as duas bases do bolo, a maior e a menor, tá? Então, ficou assim mesmo, essa parte de baixo que não me agradou muito, mas depois no resultado final até que ficou bonitinho, tá bom? A parte do meio com as estrelinhas que foram recortadas de molde e coladas, né? Ainda falta um detalhe que é um lacinho com essa mesma fita vermelha aqui, tá? Eu vou colocar um lacinho pequenininho, não muito grande não. É só pra cobrir aqui a emenda da fita que eu deixei pra frente mesmo, sem querer, né? Então, pra finalizar, eu tinha feito o cirquinho. Em cima do cirquinho eu tirei uma bolinha que eu tinha colocado, coloquei a vela, pera só um pouquinho, tá, Bibi? E aí eu coloquei esses canudinhos com a bolinha e uma linha passando entre as bandeirolas, tá? Não sei se vai dar pra ver aqui. Ó, eu só costurei com agulha pra enfiar dentro das bandeirolas. Esse papelzinho é um papelzinho mais duro, que ele já vem decoradinho, que é papel de scrapbook. Eu tinha alguns aqui em casa, então eu fiz isso. Aqui ficou a vela, porque a vela ia ficar muito escondida aqui atrás, então eu usei a vela para colar as bandeirolas. E como minha filha adora soprar vela, e eu já tinha comprado o kit, que vem 3 velas, eu coloquei essas outras duas aqui atrás, essa e essa. Como eu falei pra vocês, ela tá espetadinha. Peraí, Bibi. Ela tá espetadinha aqui, ó. Um alfinete. Coloquei um alfinete e cola quente, tá? Então, isso vai me ajudar na hora depois de tirar, tá? Então, é só espetar aqui que fica no lugar certo. Quando eu quiser tirar, é só puxar que ela sai, tá bom? Então, não estraga e depois eu posso usar outras vezes, né? Ou vender, ou alugar, ou fazer o que eu quiser com o bolo. Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido, obrigada pela paciência, porque eu ainda não tenho muita experiência com essas coisas de mostrar. Eu creio que eu tenha falhado em algumas partes, em mostrar alguns detalhes, mas é muito difícil, gente. Eu admiro quem consegue fazer isso, de ficar fazendo e filmando. Eu acho que tem alguém ajudando, não é possível, porque sozinha é
quase impossível você fazer um vídeo e fazer um trabalho, porque dá muito trabalho você gravar e depois também editar, o vídeo fica muito grande, e tem que ficar cortando partes. Então eu peço perdão para quem não tem entendido qual o processo, como que se faz direitinho. Não faz assim, Bibi. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final. Eu gostei, né? Não ficou como eu esperava que ficasse. Eu queria as cores mais vivas, mas eu achei que ficou bonito. Tá com carinha de circo. E o mais importante, né, gente? O que importa é a opinião da Gabriela. Vem aqui, Gabi. Do bolo que a mãe fez? Tu tá gostando da festa que a mãe tá fazendo pra tu? Tá? Então, né, gente? Isso é que importa. Ela gostou, então tá tudo certo. Se é pra ela mesmo, né? Então tá bom, pessoal. Fica aqui. Da próxima eu tento melhorar, vamos ver se eu consigo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. Eu sempre esqueço de falar isso. Mas tudo bem, não é o mais importante. Mas compartilhem aí com as pessoas que vocês acham que vão gostar, tá bom? Fiquem com Deus, beijo e...